Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar a ferramenta de pintura e também de remover pintura aqui dentro do Revit. Eu não sei você, mas antes, no começo, eu achava que tinha que criar um modelo de parede para cada revestimento que eu quisesse. E ainda eu teria que fazer esse jogo de lado externo com lado interno. Então eu ficava muito confusa nessa parte, sendo que é muito simples, é só a gente utilizar a ferramenta de pintura para dar um acabamento diferente para cada lado da face da parede. Então, olha como a gente pode fazer aqui. Eu tenho uma parede genérica, né, com acabamento genérico, tanto que dos dois lados, tanto interno como externo, ele tá essa cor cinza, justamente porque é um acabamento que não tá definido ainda, não está decidido, cor, tipo de acabamento, se vai ser revestimento em azulejo, se vai ser revestimento cerâmico ou tinta acrílica, enfim, muitas opções. Então, como que a gente vai fazer aqui? Tem alguns detalhes, por exemplo, quando a gente tem uma parede inteira em que ela pega mais de um cômodo, por exemplo, eu tenho um quarto aqui e um banheiro. É natural que no quarto a gente tenha uma tinta e no banheiro um revestimento cerâmico na parede. Só que, se a gente não fizer esse passo que eu vou mostrar agora, vai acabar que uma tinta, um revestimento vai pegar a parede inteira. Então, você tem que fazer essa divisão de face, que vai ser assim. Aqui na aba de modificar, eu tenho esse dividir elemento, mas também eu tenho o dividir face aqui, que é esse que a gente vai usar, que é para dividir a face de uma parede. Então, a gente consegue fazer vários tipos de desenho, exatamente como tá mostrando nesse mini videozinho, né, de explicação do Revit. E aí, como a gente tem essa divisão de face da parede, a gente consegue aplicar diferentes tintas numa mesma parede, por mais que ela continue única, tá? Uma parede só. Então, eu vou entrar na ferramenta de pintura, que é essa daqui, pintura, e também eu vou escolher aqui, ó. No caso, você tem que ter já o material. Eu vou colocar, deixa eu ver aqui, tinta, pintura branca. Ele vai ficar um pouco mais claro só, mas já vai dar pra ver a diferença. Aqui, ó, essa parede do banheiro, ela já pegou. Eu vou colocar aqui cerâmica, opa. Cerâmica, revestimento cerâmico, esse aqui, ó. Se eu clicar na parede do banheiro, ele vai aplicar na parede do quarto, e eu não quero isso. Eu quero a tinta branca no quarto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nessa função de dividir face, e já vou ter entrado na função, né, quando eu dou um clique nela, e ele vai ficar com esse quadradinho perto do mouse. Eu vou clicar em cima da face em que eu quero dividir, e aí ele vai entrar nesse modo de croquis, que a gente já tanto conhece. E aqui eu gosto de selecionar o método de selecionar linhas, porque aí eu simplesmente seleciono uma parede paralela, que no caso eu vou selecionar essa parede do quarto mesmo, de divisão entre o quarto e o banheiro. Mas paralela não, perpendicular, perdão. E aí, com essa linha aqui, tem que ser só uma, tá? Só pra deixar claro. Eu ajusto bem certinho aqui, ó, tem que fazer ela acertar bem no endpoint aqui, né? Porque senão ela não fecha um circuito completo. Quando eu dou um OK, vai parecer que não aconteceu nada. Mas aí eu vou entrar na função de pintura de novo, e eu vou colocar aqui na pintura branca. Cadê a pintura branca? Aqui. E aí eu vou selecionar só a parede do quarto, e agora elas estão separadas, mesmo que a parede seja uma. Então, essa ferramenta com essas duas, né, de dividir face com a de pintura, são muito úteis. Eu também tenho a opção de remover pintura, no caso ele vai voltar a ser esse revestimento
genérico, né, que é esse cinza mais escuro. E eu posso pintar de novo da cor do material que eu tiver aqui no navegador de materiais. Então, antes de mais nada, se você não tem o material criado ainda, você vem em gerenciar materiais, cria todas as cores que você já sabe que vai usar, pintura azul, pintura rosa, pintura amarela, o que for. E aí você vem depois, entra na função de pintura e vai aplicando nas paredes, tá? É muito interessante porque a gente consegue ter um ajuste de pintura externa com a pintura interna. Então, antes eu achava que aqui na estrutura da parede eu já teria que pensar qual tipo de tinta que eu vou usar na parte externa e qual que eu vou usar na interna, mas ao mesmo tempo eu não poderia usar só essa parede no projeto inteiro, porque eu teria banheiro. Nossa, o que eu pensava era uma zona, era uma confusão, mas não é bem assim. A gente tem essa função justamente para não precisar fazer isso, para não precisar criar milhares de modelos de parede. Então a gente usa essa função. E deixa eu só terminar o do banheiro aqui. Modificar. Revestimento. É melhor digitar aqui, né? Revestimento cerâmico. E aí eu posso estar aplicando no banheiro inteiro. Eu também tenho a opção de estar fazendo, por exemplo, com o dividir face. Por exemplo, alguns modelos de pintura em que faz uma divisão na parede. Por exemplo, eu sei que essa parede aqui vai ser a parede em que a cama vai ficar encostada. Então eu quero fazer uma cabeceira, quero fazer uma pintura assim para acompanhar a cabeceira. Então eu venho dividindo aqui, eu traço essa linha aqui no meio. Eu posso ver a altura, né, com a cota temporária. Eu acho que 1,5 tá muito. Pode ser um pouco mais baixo, 1,40, vai. Até 1,30. Dou um ok aqui, conclui. E aí eu coloco na pintura, eu vou colocar um acabamento 4, que eu acho que é mais escuro, ó. Eu tenho essa opção de estar fazendo esse jogo e eu consigo depois em tabela fazer esse quantitativo já de tinta, né, de levantamento de material. Então a gente consegue fazer bastante coisa. Eu acho que seja um pouco mais voltado já para interiores, mas fica aí a dica para você usar essa ferramenta. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você quiser saber mais sobre o meu curso de Revit definitivo para iniciantes, clica no link abaixo na descrição para saber mais. É isso e até o próximo vídeo.